Instituto de Educação Jeová Gerê. Aula de História da Arte para o 8º ano. Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell e hoje eu vou dar aula de História da Arte para a turma do 8º ano. Vamos relembrar um pouquinho que a gente já viu por aqui, falando sobre o surrealismo, tá? Eu vou ler um trechozinho aqui do livro, da página 25, tá? Do livro novo. Vamos lá. Proveniente do surrealismo, né? Proveniente do dadaísmo, o surrealismo foi um movimento artístico e literário que surgiu na década de 1920. As representações surrealistas tinham inspirações nos estudos do Sigmund Freud, tá? sobre o inconsciente, tá? Lendo aqui um pouquinho mais ainda, acompanhando a leitura aí, vocês, do livro, os surrealistas compreendiam que aquilo que está fora do alcance da razão também é parte da realidade, buscando assim a liberdade criativa em suas obras. Falando um pouquinho dos artistas que fizeram parte desse movimento, tá? Vamos lá. Fizeram parte do surrealismo, entre outros, o poeta e fundador do movimento André Breton, os escritores Guilherme Apollinaire e Luiz Aragon, o cineasta Luiz Buñuel, os artistas plásticos René Magritte e Max Ernst, Juan Miró e Salvador Dalí, o qual foi banido posteriormente do grupo. Eu vou passar um vídeo para vocês hoje falando por que Salvador Dalí foi banido do movimento surrealismo, tá? Mas também, antes da gente falar do vídeo do Salvador Dalí, que eu vou botar para vocês, que na minha humilde opinião é um dos maiores artistas surrealistas que já tivemos. Ele era um pouco muito criativo, tanto é que ele não usou só a pintura, mas também fez montagem de fotografia, fez filmes, tá? Que mostrava esse pensamento dele meio louco. Tanto é que tem uma história de Salvador Dalí que diz que, por exemplo, ele gostava de ver as pessoas sofrerem, certo? Para inspirar para ele pintar suas obras. Claro que teve uma vez, ele falou que tinha um amigo dele que estava passando por uma dificuldade e ele começou a ver o sofrimento do amigo dele e começou a se inspirar. Mas aí ele falou assim, poxa, antes de mais nada eu sou um ser humano e eu tenho que ajudar esse amigo. E ele ajudou, apesar de ter perdido a sua inspiração, né, o responsável pela sua inspiração, mas seu lado humano falou mais forte. Ele sempre, às vezes, quando ele expor suas pinturas, ele, em galerias, ele sempre vinha com alguma polêmica, tá? Teve uma vez que ele foi numa exposição dele e ele foi de pé de pato, certo? E chegando lá de pé de pato, o pessoal falou assim, poxa, por que você está com pé de pato? Aí ele falou, é para mergulhar nas ideias de vocês, na qual possa me inspirar para novas obras, tá? Ele realmente foi um camarada fantástico, tá? Ele realmente ele era espanhol. Ele é até difícil de falar de Salvador Dalí, de tão gênio que ele foi. Eu espero que vocês, quando verem o vídeo, viajem um pouco nessas obras de arte dele, tá? Então, vamos lá? Vamos ver um pouquinho desse vídeo que fala sobre Salvador Dalí? Vamos ao vídeo.
Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí nasceu em 11 de maio de 1904, na cidade espanhola de Figueres, na Catalunha. Foi um dos mais importantes artistas plástico, pintor e escultor surrealista da Espanha. Desde sua infância, Dalí demonstrou interesse pelas artes plásticas. No ano de 1921, ele entrou na Escola de Belas Artes de São Fernando, localizado na cidade de Madrid. Entretanto, em 1926, ele foi expulso. E adivinha por quê? Ele afirmava que ninguém era suficientemente competente para o avaliar. Olha que menino modesto esse Dalí, hein, menino? Nesta fase da vida, ele conviveu com vários artistas famosos, como Luiz Brunel, Rafael Alberti e Frederico Garcia Lorca. Em 1929, viajou para Paris e conheceu Pablo Picasso, artista que muito influenciou na produção artística de Dalí. No ano seguinte, ele começou a fazer parte do movimento artístico conhecido como surrealismo, que é essas imagens maravilhosas que você viu até então. Na década de 1930, foi o período de grande produção artística de Dalí. Nessa fase, o artista representava imagens do cotidiano de uma forma inesperada e surpreendente. As cores vivas, a luminosidade e o brilho também marcaram o estilo artístico de Dalí. Os trabalhos psicológicos de Freud influenciou muito o artista nesse período. E desta fase, uma de suas obras mais conhecida é a Persistência da Memória, que mostra um relógio derretendo. Em 1934, ele casou-se com uma imigrante russa chamada Helena Ivanov, conhecida como Gala. Como o senhor se sente sendo o pintor mais famoso do mundo? Mas eu não sei se eu sou o pintor mais famoso do mundo, porque muita gente que me pedem por autógrafo na rua, elas realmente não sabem se eu sou um cantor, um ator de cinema, um louco ou um escritor. Bom dia! É agora o primeiro momento. Dalí nasceu com qualquer tipo de traumatismo. Um pouco de sangue, um símbolo do sangue. E leite. De novo leite, e hoje nasce. E algo simbólico, peixe, do povo mediterrâneo. Este é o sangue de Gala, e o sangue do divino Dalí. O que o senhor tem contribuído para a arte? Para a arte, absolutamente nada. Porque eu sempre digo, eu sou um péssimo pintor. Porque eu sou inteligente. Para ser um bom pintor, você tem que ser burro. A não ser o Velázquez, que é um gênio. Que ele ultrapassa a arte de pintar. E à vida eu devo tudo, porque no dia que Dalí pintar um quadro como Velázquez, Werner ou Rafael, ou uma música como Mozart, na semana seguinte eu morro. Por isso eu prefiro pintar péssimas imagens e viver longamente. Em 1939 ele foi expulso do movimento surrealista. Olha só, sempre sendo expulso o Salvador Dalí, era meio polêmico, hein?
Ele foi expulso por motivos políticos nesse caso. Grande parte dos artistas surrealistas eram marxistas e justificavam a expulsão de Dalí, alegando que o artista era muito comercial. Em 1942, Dalí e sua esposa foram morar nos Estados Unidos, país em que permaneceu até 1948. Voltou para a Catalunha em 1949, onde viveu até o final de sua vida. Em 1960, Dalí colocou em prática um grande projeto, o Teatro Museu Gala Salvador Dalí, em sua terra natal, que reuniu grande parte de suas obras. Em 1982, com a morte de sua esposa Gala, Dalí entrou numa fase de grande tristeza e depressão. Parou de fazer as refeições diárias. Ficou desidratado e teve que ser alimentado por sonda. Em 1984, tentou o suicídio ao colocar fogo no seu quarto. Passou a receber cuidado e atenção de seus amigos. Dalí morreu na cidade de Figueres em 23 de janeiro de 1989, de pneumonia e parada cardíaca. Bom, é isso aí, galera. Essa foi a biografia de Salvador Dalí e essas imagens que vocês viram foram as principais obras dele. E aí, pessoal? Viram o vídeo aí de Salvador Dalí? Espero que vocês tenham admirado esse artista que realmente ele fez sucesso no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês viram ali que ele, bem dizer, quando ele perdeu a esposa, como vocês viram no vídeo, ele perde a esposa, ele entra naquela depressão, chega a fazer até algumas pinturas em relação a isso, que até a morte dele ele ainda pintava, tá? Ele numa cadeira de roda, com uma sonda, o pessoal chama de sonda, uma sonda no qual era para ajudar ele a se alimentar, porque ele não queria nem mais comer, tá? Tentou o suicídio nessa depressão que ele teve, mas alguns amigos dele tentou salvá-lo, mas infelizmente ele veio a falecer. Mas o que eu quero dizer que realmente ele era, na minha opinião e na opinião de muitos historiadores artísticos, que ele foi um dos maiores gênios do surrealismo. Não esquecendo, na próxima aula a gente vai estar por aqui mais uma vez, e lembrando sempre a vocês, se caso vocês saírem de casa, não esqueçam de colocar a máscara, tá, gente? Se proteja. Realmente essa pandemia do vírus realmente está matando muita gente aqui no Brasil, e tem gente que ainda não tem consciência disso. E outra, ao sair de casa, leva um álcool gel também para fazer sempre que você tocar em alguma coisa, você passar o álcool gel para fazer a higiene das suas mãos. Ao chegar em casa, tome um banho, tire essa roupa, tá? E se cuide, tá? Porque eu estou torcendo para acabar logo essa pandemia, para a gente voltar às nossas aulas com presença, né? A minha presença é de vocês, porque realmente estou vivendo aqui de saudade de vocês e estou doido para acabar logo essa pandemia, tá? Pessoal, um abraço, se cuidem e até a próxima videoaula. Eu deixei aí para vocês algumas pinturas surrealistas de outros artistas que não são tão conhecidos, como por exemplo Salvador Dalí. Curta aí essas pinturas maravilhosas surrealistas.
Muito lindas, né? Então, pessoal, até a próxima videoaula. Um abraço em todos.